E vem novamente Jeremias. Os soldados trazem Jeremias até a presença do rei. Jeremias estava cheio de lama, Jeremias estava ferido. Irmãos, o rei chama à parte Jeremias e tem uma conversa em particular com Jeremias, onde o rei pede Jeremias para manter um segredo, para que não falasse determinadas coisas. Eu peço aos irmãos que na sua casa, aí, na sua Bíblia, que o irmão depois procure, no Jeremias 38, a partir do 17, você venha lendo, para você ter mais um discernimento da palavra. Também o tempo já está ficando pequeno, então eu peço aos irmãos que mais entendimento, que leia a partir do Jeremias 38, do 17 para baixo, ok? Então, irmãos, damos a continuação, que naquele momento que estava acontecendo aquilo, do outro lado estava o rei Nabucodonosor preparando para atacar a cidade, quando ele chama um dos comandantes da guarda e diz: naquela cidade de Jerusalém há um profeta chamado Jeremias. Destrua a cidade, mas não toque nele. Não toque em Jeremias. E fala para ele que ele tem 3 opções. O rei dá a capa da anistia para Jeremias e diz que ele tem 3 opções. Ou ele poderia vir para o palácio do rei e alimentar-se, porque ali havia comida, havia tudo de bom. Ou que Jeremias poderia ficar na cidade, ou que Jeremias podia ir embora para onde ele quisesse ir. E neste momento, do outro lado, já estava acontecendo o quê? Jeremias é recolhido pelos soldados e os príncipes. Por que vocês estão conversando por aí? Pegam Jeremias e levam Jeremias para outra prisão. A cidade é invadida pelos caldeus. Jeremias contempla a destruição da cidade. Jeremias foi o último profeta enviado para salvar aquela cidade. Não teve jeito. E assim, chegamos, irmãos, finalmente, a profecia de Jeremias se cumpria naquele momento. O rei Zedequias tenta fugir pelo fundo do palácio, com os soldados a protegê-lo, com sua família, com seus filhos, os príncipes, mas é apanhado, cercado pelo exército dos caldeus. E a profecia se cumpre, porque Jeremias tinha falado que ele ia sofrer, ele ia ficar escravo, ia ser agravado os olhos de Zedequias, iam atacar os olhos de Zedequias, iam queimar os olhos, iam retirar os olhos de Zedequias, iam cortar os dedos de Zedequias. Mas antes disso acontecer, naquele momento, Zedequias via os soldados a matar os seus filhos. Então, Zedequias estava cumprindo a promessa que havia sido feita se ele não entregasse. Então, a partir daí vimos que se concretiza, portanto, a profecia de Jeremias. Finalmente, irmãos, chegamos aqui em Lamentações. Eu peço, irmãos, que agora, com a sua Bíblia, ande um pouquinho para frente e vamos chegar aqui em Lamentações, porque, mais uma vez, lembrando os irmãos que o livro de Jeremias, quem escreve o livro de Jeremias é Baruque, né, que andava sempre com Jeremias. E Lamentações de Jeremias são 5 capítulos, o qual Jeremias mesmo escreve. É a lamentação de Jeremias. Jeremias escreve esse livro porque Jeremias está lamentando, porque Jeremias contemplou a destruição da cidade. Jeremias está lamentando que o povo acabou por morrer. Jeremias lamenta que foi feito aquilo que não era para ser feito, se eles tivessem ouvido a palavra de Deus. Então, aí temos o livro de Lamentações de Jeremias, são 5 capítulos. Agora eu peço aos irmãos, voltamos agora, finalmente chegamos aqui em Lamentação de Jeremias. Já estamos já no fim, e lemos aqui, voltamos outra vez, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Agora, damos um pulinho, vamos ler aqui o 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Foi o que Jeremias fez. Jeremias aguardou em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias não morreu. Jeremias foi salvo. Jeremias, um grande profeta. Jeremias lutou para levar a palavra do Senhor. Porque um verdadeiro cristão, ele é capaz de dar a vida para salvar outros, para levar a palavra do Senhor para outros. Nós vimos hoje, já naquela época, muitas pessoas eram caçadas por falar da palavra do Senhor, e hoje já está voltando outra vez. Já vemos aí cidade, já vemos lugares o qual, se falar do nome do Senhor Jesus, vai ser morto. Temos aí já ruídos de cristãos que estão pregando o evangelho, é apanhado pela polícia, e eles têm que dizer, tem que renegar Jesus se quiser viver. Mas eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre aquele homem. A mão do Senhor vai estar sempre em você, se tu for verdadeiramente um homem de Deus, um cristão fiel. Não renegue o nome de Jesus. Então, irmãos, em Lamentações de Jeremias, vimos que Jeremias lamenta a perda daquela cidade. Irmãos, eu quero dizer para vocês que Jeremias, ao receber a capa da anistia, ele estava livre. Irmãos, eu profetizo na vida de vocês, agora que está vendo o programa. Receba agora, aonde você estiver, a capa da anistia. Receba agora a vitória do Senhor. Porque, irmãos, se você verdadeiramente estiver com Deus, você terá a vitória do Senhor na sua vida. Receba a capa da anistia. A vitória de Deus na sua vida. Irmãos, vemos aqui também que muitos que falavam do Evangelho, muitos que seguiam o Senhor Jesus, como por exemplo, nós temos um grande profeta, José. José era um profeta, um grande homem de Deus, mas na sua infância ele sofreu. Ele tinha vários irmãos, os irmãos deixavam ele sempre de lado. Os irmãos formavam um grupinho e deixavam sempre José de lado, porque José era inteligente. José era já, desde pequeno, já falando do Senhor. E o futuro de José era um profeta. Deus já havia escolhido José do ventre da sua mãe, porque, irmãos, a história de José, rápido para vocês entenderem, aqueles que não conhecem, os irmãos vendem José para o mercador, que naquela época eles compravam os escravos e eles vendem José. Só que antes de venderem José, eles queriam dar cabo de José e colocam José numa corda. José não queria. Mas não é uma brincadeira, gente, vamos fazer aqui uma brincadeira com você, primeiro um, depois o outro, você vai esconder aqui, você vai ficar aqui e a gente já vem buscar você. É uma brincadeira. E põe José numa corda e desce ele ao fundo de uma cisterna. Cisterna essa que estava abandonada, fora da cidade, num ermo abandonada. O que tinha dentro daquela cisterna? Sabia? Bichos, insetos, escorpiões, aranhas. E eles deixam ele ali. Passado um tempo, vocês estão brincando comigo, me tire daqui. E eles, naquele momento, José só ouvia os irmãos a rirem, a debochar. E de repente há um silêncio, e José deixa de ouvir os irmãos. Eles voltam para casa, os pais perguntam, e José? Eles dizem que José estava perdido, e que andaram à procura de José, e que poderia um bicho ou alguma coisa ter comido José. E os pais ficam tristes, pensando que tinha perdido. Os irmãos falam uns com os outros, voltam lá depois, sem os pais saber, e começam, temos que dar fim nele, não pode, mas temos que arranjar um jeito.
Temos que matá-lo, temos que fazer alguma coisa. Eles retiram José do fundo do poço. Por quê? Porque havia ali, passando naquele momento, naquele que ele estava em decisão, o que ia fazer com José? Passavam o mercador de escravos, e eles, uma ideia, vamos vender José, assim ninguém vai saber, para todos os efeitos, apanharam ele, e assim não ficamos com a culpa de que matamos José. José é vendido para aquele mercador, que é preso às suas mãos, acorrentado. José chora, acorrentado e preso. Mas o que é isso? O que está acontecendo? E eles vendem José para o mercador de escravos. A história de José é muito interessante, mexe muito com o coração. Ele sofreu muito, mas a vitória do Senhor, mais uma vez, a fidelidade, a misericórdia de Deus, a obediência, a prova pode acontecer na sua vida. Mas ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso, irmãos, porque José foi governador. Depois ele foi preso, passou por várias provas, foi parar num palácio. Naquele palácio ele foi crescendo lá dentro, muitas coisas aconteceram, e numa próxima oportunidade poderemos estar a falar sobre José. Mas o final da história é que José foi vitorioso. José virou um governador. E no fim, ele encontra a sua família e ainda perdoa os seus irmãos. Vemos também na Bíblia vários, como por exemplo Daniel. Daniel também foi parar na cova dos leões. Daniel era primeiro-ministro, era um homem de Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Mas Daniel arranjaram uma cilada, a inveja, a soberba. Naquela época, arranjaram para ali uma situação e mandam Daniel para a cova dos leões. Daniel era muito amigo do rei. Mas os príncipes arranjaram uma forma de condenar Daniel, que depois também vamos falar sobre Daniel. Para você que não conhece a história de Daniel, o importante é saber que Daniel era um homem de Deus, foi parar na cova dos leões. Os leões estavam famintos, há dias que os leões não comiam. Os príncipes, agora os leões vão comer Daniel. Não. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, Deus estava com ele. Os leões foram amarrados às bocas. Então, mais uma vitória. No outro dia, Daniel sai de dentro da cova. Eles tiram Daniel, pensando que ele estava morto. Daniel estava vivo. O rei gostava muito de Daniel. O rei Dário havia passado a noite toda a se lamentar, mas quando Daniel sai de dentro daquela cova vivo, o rei Dário acaba por aceitar o Senhor Jesus, acaba por aceitar Deus na sua vida, porque viu que aquele Deus era o verdadeiro Deus. Irmãos, o nosso Pai Celestial é o único Deus digno de toda adoração. Vimos também, irmãos, a fidelidade de Deus em muitos que passaram por aqui. Como por exemplo, temos aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram para a fornalha, mandaram eles para a fornalha e eles não morreram, porque Deus estava com eles. Então vimos, irmãos, que se você estiver com Deus, se você buscar verdadeiramente Deus, os problemas, você está no fundo do poço, as coisas não acontecem para você, mas Deus está contigo. Essa vida é passageira. Estamos aqui de passagem, somos um turista nessa terra, porque a qualquer momento podemos ir embora. Mas quando formos chamados dessa terra, estamos chamados dessa terra, vamos para a eternidade com Deus. Eu digo para você, se você, volto a dizer, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, procure a casa do Senhor, entregue-se a Deus.
Se você que já é um cristão, mas que está afastado, já tem um conhecimento da palavra, não abandone, não afaste. Já estamos chegando no fim. Entregue a sua vida a Deus enquanto você está vivo. Porque enquanto você está vivo, você tem o direito de se arrepender. E Deus estará contigo. E termina aqui, irmãos, esta mensagem, a fidelidade e a misericórdia de Deus, como passamos por vários profetas, Jeremias, José, Daniel, e todos que sofreram, mas que tiveram a fidelidade e a misericórdia de Deus nas suas vidas. Seja fiel, porque Deus será fiel também consigo. Que Deus abençoe as vossas vidas e que reflita nessas palavras que foram ditas aqui. Leiam a Bíblia. Ora, eu convido vocês a fazer oração pela madrugada. É o melhor horário que você tem para falar com Deus, pelas madrugadas. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Que Deus abençoe por você ter estado até o fim ouvindo essa palavra. Se você ficou até o fim ouvindo essa palavra, é um sinal que Deus está contigo.